Um grupo de casais vai para uma ilha paradisíaca para renovar seus relacionamentos, mas o que eles querem é um pouco de loucuragem. E esse é o filme Encontros de Casais, de 2009, e eu sou o EF, o enteado feio, então vem comigo e vamos recapitular. O filme começa mostrando Dave acordando e seu pequeno mequetrefe deitou na cama dele, mas se cagou todo. E descendo para tomar café de manhã, sua esposa Roni diz que eles precisavam se arrumar, pois iriam na loja de construção para renovar a cozinha. E ele já estava prometendo há muito tempo, então não teria como dar desculpas. E no caminho, ela quer que ele escolha alguns itens, mas ele não quer nem pensar nisso. E do nada, seu amigo Shane liga pedindo ajuda, pois é para isso que servem os amigos. Shane diz que estava desesperado, pois precisava da ajuda de um grande amigo, pois chegou em uma loja de motos, mas precisava de um fiador, e Dave não quer se queimar por ele, mas ele diz que estava passando por um processo de divórcio muito difícil, e conheceu uma jovem muito louca que estava dando atenção para ele, e isso ajudaria na autoestima, e ele decide ajudar. Mas seu dia ainda seria mais complicado, pois chegando na loja, ele recebe uma ligação do Joey falando para não atender o Jason, ou daria muito ruim. O problema é que ele acaba atendendo e Roni fica bolada pois ele não estava dando atenção. Jason diz que tinha um slide para mostrar, e tudo que ele fazia queria mostrar um slide e ninguém queria saber daquilo. E ele diz que mostraria quando fosse no aniversário do jovem mequetrefe, pois todos estariam reunidos. Joey chega em casa depois de mais um dia de trabalho, e vemos uma outra família, pois sua filha passa com uma roupa diferenciada e ele diz para ela trocar antes que coloque um boneco nela. E quando sua esposa Lucy vai falar, ele já fica nervoso e os dois começam a brigar. E do outro lado da cidade, vemos o negão da canela fina Shane, que está com sua jovem muito louca, tentando coisas novas para apimentar a relação. E galera, até aqui já vimos 3 casais esquisitos, e vemos Jason se preparando para o dia seguinte, que seria o grande dia da apresentação. E durante a festa dos jovens mequetrefes, ele chama seus amigos para conversar, e ninguém quer escutar sobre suas apresentações, mas ele diz que era algo sério, pois seria sua última oportunidade, ou eles se divorciariam. E Cynthia diz que eles estavam casados há 8 anos e não tiveram filhos, e isso estava complicado, mas acharam um resort especial que ajudaria com a terapia de casais. E se for um grupo de 4 casais, tudo sai pela metade do preço. O problema é que ninguém quer participar, pois consideram que tem um ótimo casamento e Jason faz cara de choro e diz que é a última tentativa deles. Dave está em casa e fica pensando no amigo, e considera ir, pois seria uma forma de ter uma lua de mel que nunca tiveram. Mas eles percebem que não teriam onde deixar os bonecos e desistem, pois estavam bem em casa, fazendo a mesma rotina de sempre. Mas a vida nunca foi fácil assim, pois de madrugada eles escutam um som de alguém tentando entrar na casa e nisso Dave desce com uma arma, mas quando percebe era apenas Jason, pois ele queria passar para avisar que eles só teriam até a meia-noite para se inscrever. E ele sabe que se Dave e Roni aceitarem, os outros também iriam. Dave não quer ir, mas seus jovens mequetrefes escutam a conversa deles e diz que ligaram para o vovô ficar com eles nesse período. E agora as desculpas acabaram, então todos aceitam ir no resort, que era chamado de Éden na Terra. E chegando no local, Stanley seria um instrutor deles para qualquer coisa. E Joey já começa a olhar umas jovens diferenciadas do local, e elas dizem que vão para o outro lado da ilha, onde rola muita loucuragem. Stanley diz que o lado dele era o lado dos casados. Quando eles chegam em seus quartos, percebem que era algo de outro mundo, pois aquilo era coisa de filme e não sei se eu aviso ou deixo rolar. Dave está tentando negociar com Stanley para liberar a TV, pois teria a final do futebol, mas ele diz que não poderiam usar nada de tecnologia e Roni só queria visitar uma cachoeira paradisíaca do local. E depois eles são levados para o restaurante e eles poderiam pedir o que quiser, e tinha de tudo da melhor qualidade, mas nada é tão fácil assim, pois Stanley leva o cronograma deles e eles precisariam acordar às 6 da manhã e precisariam participar de todos os programas de casais ou seriam eliminados e mandados para casa. Eles começam a perceber que estavam caindo diretamente em um golpe, mas eles veem que Jason e Cynthia estavam animados e decidem participar de boa, pois talvez eles possam tirar algum proveito daqueles momentos. E Trudy, a namorada do Shane, só fala
falava besteira, pois ela foi ali pra curtir. No dia seguinte, todos acordam de manhã e chega o grande conselheiro de casais, conhecido no mundo todo como Marcel, um coroa de óculos, e ficava falando com sotaque estranho, e ele começa a dizer que nesse programa eles conseguiriam alcançar o melhor que poderia ter no casamento deles, e geral percebe que aquilo realmente era terapia de casal, e geral foi pra curtir e aproveitar as férias. Ele pede para eles fazerem uma fila na praia, e ele diz que eles precisavam se apreciar, pois precisavam gostar do corpo de seus parceiros, e todos ficam com vergonha, mas decidem participar. O problema é que Shane não estava usando nada por baixo, e ele pede para Trudy ajudar, pois dessa forma ele poderia perder todas as suas vergonhas. Ah não, aí ele extrapolou ali, mete a bala nele. Geral fica constrangido, pois ninguém queria ver aquilo. E galera, se você for gordo, por favor, use cueca, pois um dia pode dar ruim pra você. Dave e Rony vão para uma sessão de terapia, e dizem que a relação era média, e o terapeuta começa a fazer perguntas, e Rony percebe que Dave era egoísta e não gostava de fazer o que ela escolhia, e os dois começam a brigar, e com os outros casais não é diferente, pois os terapeutas começam a fazer perguntas sobre o casamento deles, e eles percebem que estavam cheios de problemas, mas não queriam trazer à tona, e como Shane estava namorando com Trudy há 15 dias, começa a falar da ex-esposa. À noite, Joey não está falando com Lucy, pois o clima ficou estranho, e ele aproveita que ela foi no banheiro e coloca uma foto de uma mulher de biquíni e pega um creme para descabelar o palhaço, mas o empregado aparece na hora e ele diz que só estava passando um creme no corpo para relaxar. E depois fica imaginando como deve ser a Ilha dos Solteiros. No dia seguinte, os casais fariam algumas atividades diferentes, e Dave, Rony e Jason e Cynthia são colocados no mar para alimentar os peixes, pois era uma terapia de observação. O problema é que simplesmente começam a aparecer vários tubarões, mas Marcel diz que eles eram inofensíveis se eles não demonstrassem medo. Mas Jason derruba o balde com comida em cima do Dave e ele fica desesperado, achando que daria uma falecida de leve. Do outro lado, Shane está fazendo ciclismo com Trudy, e galera, não quero nem imaginar como ele conseguiu subir naquela bike. Eita porra. E Joey e Lucy vão para uma sessão de massagem e ele pede para fazer separado dela. Então ele teria uma massagista mulher e ela teria um homem. E agora é aquele momento que todos estavam na espera da brincadeira, pois Joey começa a ficar animado pensando no que poderia acontecer. E o boneco levanta para brincar e ele diz que estava constrangido e ela teria que fazer algo para resolver isso. E ela oferece cortar, pois não teria um final feliz e ele prefere resolver sozinho. E do outro lado, Lucy acha que se daria bem com Xavier, mão de veludo, mas ele diz que namorava com Ricardão tripé louco e ela percebe que não conseguiria nada com ele, então o casal do chifre não teve um final feliz. À noite, todos começam a brigar, pois perceberam que suas vidas não eram felizes, e Rony pede para visitar a cachoeira paradisíaca, já que estavam livres, mas Dave diz que foi mordido por um tubarão e não estava bem emocionalmente. E no dia seguinte, durante a terapia, as coisas estavam cada vez mais erradas, pois eles não conseguiam conversar sem gritar. Então Marcel diz que estava na hora deles liberarem e arrumarem seus chakras, e através do yoga seria possível, e chama Salvatore, o morenaço. Uau, que bonito corpo, ele realmente está me esquentando. Que sai em câmera lenta da água com seus cabelos sedosos e as mulheres já ficam animadas. A sessão começou e ele manda fazer a pose do boneco abaixado e começa a carcar no canela fina. E depois começa a fazer um movimento com Cynthia, mas Jason é muito lerdo e não percebe nada. E depois Lucy diz que estava muito tensa e pede ajuda com o movimento da garça e fica aproveitando as catucadas de leve. E depois as mulheres começam a reclamar que foi muito errado o que ela fez. Os homens estão na sauna e Joey começa a dizer que eles deveriam aproveitar que estavam na ilha para ir do lado dos solteiros, pois poderiam aproveitar as loucuragens da vida, e ele diz que não aproveitou a juventude, pois teve um boneco no último ano do colegial. E Dave diz que não queria participar daquilo, pois tinha um casamento feliz, e ali era o sujo falando do mal lavado. Durante o almoço, Shane aparece desesperado, pois Trudy sumiu e levou suas roupas, e ele acha que ela foi embora, mas Joey sabe para onde ela foi, pois ela era uma jovem e gostava de loucuragem. Ele diz que daria a vida para ir na Ilha dos Jovens para salvá-la dessas coisas, e geral percebe suas intenções.
e eles precisavam fingir a Inês para Stanley não perceber o plano deles. E durante a noite eles vão até a praia, pois atravessariam de bote até o outro lado. Mas o que era simples começa a complicar, pois começa uma tempestade e todos ficam desesperados. E Jason quer controlar tudo, então Cynthia pula do bote, pois prefere nadar até a praia do que ficar com ele no bote. Chegando na praia, Cynthia está com muita raiva e diz que não aguentava aquele casamento e diz que ela não poderia ter filhos e sai no meio do mato. E as mulheres vão atrás para ela não se perder, mas as coisas começam a melhorar para elas, pois elas encontram a cachoeira paradisíaca e junto dela estava Salvatore, o morenaço. E Lucy já começa a dar em cima dele, pois ela queria dar uma brincada de leve. Enquanto isso, os homens estão andando pela floresta atrás da Trude, e Joey diz que isso era culpa do Shane, que não sabe segurar uma mulher, e Dave começa a falar dele que só queria pegar outras mulheres, e ele diz que Dave inventava qualquer coisa para não fazer o que a mulher dele queria. E galera, aqui é um jogando pedra no teto de vidro do outro. Andando pelo local, eles encontram uma cabana, e era a única forma de atravessar para a ilha, e lá dentro estavam os funcionários da ilha jogando Guitar Hero. E Stanley diz que por sair da área da ilha, eles seriam expulsos, mas Dave o desafia no jogo, e se ele ganhasse, ele poderia seguir para a ilha, mas se perdesse, pagaria $1000. E Stanley aceita. O problema é que ele não contava que Dave sabia jogar, pois ele trabalhava na empresa que produziu o jogo, então ele é obrigado a falar a localização da ilha. Chegando na ilha, eles percebem que era um local com muita loucuragem, e Joey poderia aproveitar o que sempre quis, e Dave diz que ele deveria ir atrás da esposa, pois no final ele ficaria sozinho, pois ali o pessoal só queria curtir, mas ela ficaria o resto da vida com ele. E nisso ele fica pensativo. Ou será que não? Pois ele vai para a loucuragem e nesse meio tempo, Lucy está dando em cima do Salvatore, que não perde uma oportunidade. Dave aparece e chama Rony para dançar, e diz que ela era a mulher mais linda dali, e Shane consegue encontrar a Trude, mas ela estava derramando várias bebidas. E ele diz que veio atrás dela, e ela diz que queria curtir, e nisso ele percebe que estava velho demais para ficar fazendo essas coisas, e diz para ela viver a vida dela que seria melhor. E por sorte ou azar, ele encontra com sua ex-esposa que foi atrás dele e começa a dizer que queria se separar para conhecer outras pessoas. O problema é que depois que rodou igual o peão da casa própria, percebeu que ele era o melhor e do nada os dois começam a se pegar. E Joey vê Salvatore chegando perto da Lucy e vai tirar satisfação. E os dois percebem que eram felizes juntos e Jason faz as pazes com Cynthia e partem para a brincadeira nervosa, pois aquela ilha realmente era mágica, pois todos se resolveram e no dia seguinte Marcel aparece e diz que agora eles concluíram o curso na ilha e poderiam aproveitar e cada um recebe um símbolo que representava o casal. Jason e Cynthia recebem o coelho, pois brincavam em todo lugar. Joey e Lucy recebem o lobo, pois eram os mais selvagens. Shane e Jennifer recebem a abelha, pois depois de rodar várias flores, sempre voltavam para casa. Que porra é essa, marreco? E Dave e Rony recebem o asno, pois é teimoso e muito forte. E agora eles saem para curtir as loucuragens da ilha. E esse foi o filme Encontros de Casais. E galera, imagina chegar nessa ilha muito louca. Eu estou precisando de férias. Então deixa o like e se inscreve com o sininho ativado para eu conseguir pagar o Netflix. Porque para ir nesse lugar teria que vender meus 5 bonecos. Aí complica. Agora vou nessa. Obrigado a todos que chegaram até aqui. E agora, fui!